focar nos principais tópicos, nos principais momentos e assuntos certos na sua prova. Então, até o final da nossa transmissão, eu vou adotar uma linha cronológica e vamos ver até onde nós conseguimos chegar. São sempre tópicos quentes. Aqui, então, já vou te dar a letra, hein? Pensou? Refletiu? Foi lá, tomou aquele cafezinho para aguentar? Agora, pessoal, vamos começar a falar da história do Mato Grosso. Essa história que, comparada ao contexto nacional, é a história de um povoamento tardio. O Mato Grosso, ele tardiamente foi colonizado por vários motivos. Vamos nos lembrar que o território muito interiorizado estava muito distante dos centros coloniais litorâneos. Então, agora nós vamos começar a falar de quase um eixo alternativo de colonização. A principal bibliografia brasileira a respeito de colônia, ela fala pouco do estado do Mato Grosso e se concentra principalmente no litoral do Nordeste brasileiro, que é a terra da Casa Grande e da senzala dos grandes latifúndios açucareiros e escravistas. Mato Grosso é uma sociedade totalmente diferente. Além de ser um núcleo alternativo de colonização, que garantiu a posse de muitos territórios que pertenciam à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, é a história de uma sociedade não da Casa Grande, mas a história de cidades. A história do Mato Grosso, ela começa com um ambiente urbano, porque com a descoberta do ouro pelos bandeirantes, começa o povoamento do território que vai formar as primeiras cidades. Isso é um traço comum ao Mato Grosso e a Minas Gerais, que foram sociedades que nasceram urbanas. Se hoje um traço muito característico do estado de Mato Grosso e do Centro-Oeste como um todo é a ruralidade, no passado colonial era a urbanidade. Então, por exemplo, Cuiabá, ela está entre os primeiros núcleos urbanos do país, assim como Minas Gerais, porque o ciclo da mineração ele vai formar um grande aglomerado de pessoas, vai ter um grande crescimento populacional e vai desenvolver o comércio e os serviços. Ao ponto que, olha que coisa interessante, nas regiões mineradoras do Mato Grosso, eram mais caros produtos alimentícios do que o próprio metal precioso. Como a maioria das pessoas dedicavam-se à atividade de mineração, quase ninguém se dedicava à agropecuária, o que fazia com que o preço dos alimentos ficasse muito alto, principalmente porque a maioria das mercadorias consumidas eram provenientes do litoral da capitania de São Paulo. Estamos falando de uma outra sociedade, uma sociedade que ao invés de se integrar ao Rio de Janeiro, era mais integrada à Amazônia e também ao Rio Paraguai. E o Rio Paraguai permitia que toda a produção de Mato Grosso fosse escoada pelo Rio da Prata, saindo pela Foz, ali, né, ao norte, onde temos Montevidéu, e ao sul, onde temos Buenos Aires, o estuário do Rio da Prata. Então, veja só, durante o período colonial, temos um núcleo alternativo mais interligado à Amazônia, porque o escoamento da produção acontecia pela Bacia Amazônica ou pela Bacia da Prata. Então, temos uma sociedade navegante, urbana e mestiça. E essa mestiçagem, que é uma característica fundamental, é aquilo que com certeza vai estar na sua prova, porque foi cobrado com um destaque no edital. Então, pessoal, venha para a tela. Vamos anotar agora alguns detalhes a respeito do processo de colonização e povoamento do Mato Grosso. Vem comigo. Então, olha só, fazendo a nossa contextualização histórica, podemos observar que temos esse eixo secundário da colonização em razão do descobrimento do ouro no finalzinho do século XVII, mas a sociedade ela chegou ao seu desenvolvimento mais pleno ao alvorecer só no século XVIII. E a importância estratégica do Estado, não se esqueça,
Quando se fala do Mato Grosso, olha só, nós estamos falando de conquista de territórios. Vamos lembrar que todo o Mato Grosso, ele estava na área espanhola. E como que esse território foi parar nas mãos dos portugueses? A partir da interiorização da colonização. E o que levou a essa interiorização? Primeiramente, a ocupação do território, claro, sabemos, pela mineração. Lembrando que os primeiros núcleos encontrados pelos paulistas eram abastecidos pelas expedições monsônicas. Olha só, e aí teremos a formação de uma sociedade híbrida. Híbrida, uma sociedade misturada, lembrando, uma sociedade sincrética é uma sociedade que tem diversas práticas culturais que são misturadas. Então você tem aqui uma sociedade profundamente católica, com profundos elementos indígenas e profundos elementos negros. Vamos lembrar, por exemplo, das manifestações religiosas muito marcadas pelo catolicismo popular, com muitas romarias, cavalhadas, mas também vamos pensar na musicalidade, como, por exemplo, o cururu, como, por exemplo, o siriri, ou, por exemplo, o próprio rasqueado, ou, por exemplo, um instrumento típico, a viola de coxo, de herança indígena, e mestiça, de negro, indígena e europeu, destacadamente o elemento português. O que nós temos aqui é uma aquarela do século XIX, né, do naturalista alemão Karl von Martius, que esteve na região para poder fazer expedições científicas de registro das riquezas e da paisagem. Agora, o território, ele foi ocupado vagarosamente. Primeiramente, vamos destacar a importância das bandeiras. Antes de mais nada, o primeiro registro de reconhecimento que nós temos, perceba, 1525 ainda está no nosso período pré-colonial. Lembrando que a colonização definitiva do Brasil vai acontecer em 1530, porque havia o risco de invasão estrangeira e havia também uma queda do comércio que tinha no Oriente, resolveram colonizar. Mas antes passou por aqui a expedição do Pedro Aleixo, mas determinantemente a ocupação do território ocorreu devido às bandeiras. O que é bandeira? São expedições que nós chamamos de expedições de sertanismo. Sertanismo, quando ele é praticado basicamente pelos paulistas, é a atividade bandeirante. Não havia só as bandeiras, haviam as chamadas bandeiras e as chamadas entradas. Qual a diferença entre as duas? As entradas eram expedições oficiais de Portugal para reconhecer o território, diferente das bandeiras, que eram empreendimentos empresariais. Usavam a racionalidade capitalista europeia para realizar empreendimentos de atividades econômicas que eram valiosas na colônia. Lembrando, a colônia, época bruta, época braba, e o que era uma atividade muito importante? Primeiramente, todas as bandeiras, elas de alguma forma se dedicavam a procurar ouro. Mesmo que não fosse a atividade mais importante, ela sempre estava presente nas bandeiras. E basicamente nós temos 3 tipos, que são as bandeiras de prospecção, que vão procurar ouro, as bandeiras de preação, que vão procurar índios, por exemplo, os índios Cochipó foram os primeiros, né, capturados, escravizados, cristianizados, e também as de captura, ou seja,
aquelas que procuravam capturar escravos fugidos e destruir quilombos. Então veja que as bandeiras elas tinham funções bastante diversificadas e havia também um terceiro tipo de expedição que eram as chamadas descidas. As descidas normalmente elas eram feitas pelas missões jesuíticas para poder arregimentar indígenas para as missões religiosas ou colégios jesuíticos. Então, pessoal, conhecendo esses três tipos de bandeiras e lembrando que o principal meio de deslocamento na colônia eram os rios, elas chegavam ao território matogrossense a partir das chamadas monções. Então, pessoal, de olho na tela, vamos aqui anotar algumas características importantes das bandeiras. Vem comigo. Olha só, quais são os três tipos principais? Prospecção, caça a ouro e metais preciosos. Bandeira de pré-ação, caça ao índio. E as bandeiras de captura, escravos fugidos e destruição de quilombos. Agora, olha só, o que seria a diferença das bandeiras de prospecção e monções? Olha só, pessoal, bandeiras essas três, expedições que vão procurar isso aqui, ó, prospecção, ouro, pré-ação, índio, captura escravo. Agora, bandeirantismo é sertanismo, é a mesma coisa, bandeirante e sertanista. É que quando o sertanista é de São Paulo, recebe o nome bandeirante. Agora, lembre-se, o que são as monções? Que eu já vou comentar um pouco mais delas. Isso daqui é muito importante, inclusive está um livro de um dos maiores historiadores brasileiros, Sérgio Buarque de Holanda, que inclusive comenta a respeito das monções matogrossenses. O livro se chama Monções, que são expedições fluviais. Por exemplo, imagine toda a dificuldade que era enfrentada para o deslocamento. Então, somente eram tomados os caminhos de terra quando não haviam alternativas. Então, vamos lá. Nós vamos destacar algumas bandeiras. A mais importante são as primeiras. As mais importantes são as primeiras. Então, vamos lembrar aí da bandeira de Antônio Pires, que vai chegar em 1718. Ele vai, travar um grande combate com os índios. E aí vão aprisionar muitos índios cachipós e cachiponés. Agora, decisivamente, nós vamos agora nos preocupar um pouco com a de Pascoal. Olha que coisa mais portuguesa. Seu Pascoal. E olha só, a bandeira do Pascoal foi a primeira a descobrir minas que são representativas. Então, olha só, ele, depois de travar os combates com os índios cachiponés, ele vai seguir para outro arraial, que é o arraial de São Gonçalo Velho, onde ele tinha deixado ali alguns homens acampados, e enquanto eles estavam ali às margens dos rios lavando os pratos, eles descobriram as primeiras pepitas de ouro. Então, olha só, pessoal, a expedição de Pascoal, que encontrou ouro, você identifique como o chamado ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? Aquele que é encontrado nos aluviões, ou seja, nas margens de rio. Olha só, com o encontro dessas primeiras pepitas, que é um ouro de fácil exploração,
não exige muita tecnologia, ele é retirado através de bateia. Bateia é aquele instrumento que parece um prato, que até hoje é utilizado nos garimpos mato-grossenses, só que hoje tem aquele problema do garimpo, ele está, olha só, totalmente ligado à contaminação dos rios por mercúrio. O ouro de aluvião, ele foi encontrado, é um ouro de fácil exploração e a partir do momento em que o ouro vai ser descoberto, você vai ter aí um incentivo para muitas pessoas migrarem para a região. O Pascoal Moreira, ele foi aclamado pela população como o guarda-mor do território. Ou seja, quem que tinha a função de organizar as atividades administrativas, cobrar impostos, isso em nome da coroa portuguesa, claro, e também ser o poder judiciário. Foi então o seu Pascoal. Agora, quando é 8 de abril de 1819, ele vai assinar a Ata de Fundação de Cuiabá. Aonde? No território confluência de rios, conhecido como Forquilha, às margens do rio Cochipó. Tranquilo, pessoal? Agora, depois do senhor Pascoal Moreira, nós temos a bandeira. Depois do Pascoal Moreira, temos a bandeira de Miguel Sutil. E as lavras de Sutil, porque olha só, ele fez uma grande descoberta de ouro, né, lá no rio Cuiabá, nessa data, 1722, e a partir desse momento começou a exploração e a criação de lavras. Olha a diferença. Lá no Pascoal era ouro de aluvião. A partir do Miguel Sutil, nós teremos já prospecção, ou seja, a mineração, criação de minas, que é o tipo de ouro que nós classificamos como ouro de lavras. Agora, olha só, pessoal, o primeiro arraial, aquele arraialzinho lá que a gente comentou, o arraial da Forquilha, aos pouquinhos ele foi sendo abandonado e a população começou a ir para a região do rio Cuiabá. E aí, né, nós vamos ter o início da exploração. A coroa portuguesa ela vai ficar bem esperta, por quê? Porque vai começar a divisão do território. Todo o território era integrado a São Paulo. Por exemplo, a capitania de Mato Grosso, ela era ligada à capitania de São Paulo, tanto que alguns governadores gerais, eles, na verdade, os primeiros eles eram paulistas, que iam até a região de Mato Grosso, passavam ali 3, 4 anos, para que eles pudessem administrar aquela região. Agora, perceba que, então, até essa data aqui, o Mato Grosso estava diretamente ligado à capitania de São Paulo. E aí, como que será que era feito o abastecimento das vilas e arraiais? Você já sabe. Olha só, vamos lembrar que, como todo mundo vivia de mineração, comida era caro, carne era caro, um frango podia custar um saquinho de ouro. Então, olha só, em geral, os produtos agrícolas de primeira necessidade, por exemplo, arroz, feijão, mandioca,
farinha, milho, açúcar caríssimo, cachaça. Basicamente, eles vinham, né, dos dois trajetos. Quais que eram os trajetos? Era o trajeto do rio abaixo e serra acima. Olha só, o rio abaixo, né, eram as monções paulistas que vinham pelo sul, e aí, mais ou menos no território que é a cidade de Santo Antônio de Le Verger. E o trajeto Serra Acima era via Chapada dos Guimarães. Então, olha só, eles, né, chegava tudo lá, roupa, bebida, tudo transportado através das monções, que nós já sabemos. Monções são as expedições fluviais realizadas pelos paulistas. Agora, eu queria que você observasse esse rio, perdão, esse mapa. Olha só, aqui nós podemos ver com clareza os trajetos dos rios. Então, olha só, aqui nós temos a bacia do rio Paraná. Essa região aqui é um divisor de águas que separa a bacia do rio Paraná do rio Paraguai. Agora, veja só. As monções, principalmente, saíam de São Paulo. Para poder chegar, olha só, em Cuiabá, claro, na época, Vila Real de Cuiabá, de Bom Jesus do Cuiabá, tinha um caminho terrestre, que era muito utilizado, só que esse caminho terrestre, ele é mais velho, ele surgiu depois dos trajetos por rios. Esse caminho, apesar de chegar até Cuiabá, ele era chamado de Caminho dos Goiás, ou Caminho depois dos Goiáses, que era o nome de uma das tribos indígenas originárias, e eles saíam de São Paulo até a atual cidade de Franca, que é um dos grandes polos calçadistas brasileiros. Opa, polo calçadista? Sim, tem tradição então com couro. Ou seja, esse trajeto era muito utilizado, inclusive várias rodovias, elas utilizam em muitos trechos os traçados que foram feitos, né, nesse traçado bandeirante, que ele era mais utilizado para transporte de gado, Agora, dá uma olhadinha, vamos falar das nossas monções, saem de São Paulo, né? Olha só, Porto Feliz, e elas vêm via Rio Tietê. Você pode ver que o Rio Tietê, ele se conflui aqui com o Rio Paranaíba, que recebe o Rio Grande e chega até o Rio Tietê. A partir do Rio Tietê, você tem uma amplitude muito alta de navegação, porque você tanto pode já descer o Rio Paraná para chegar ao Rio da Prata, ou você pode
chegar até o Rio Paraguai, que também tem seu curso em direção ao sul, para formar o Rio da Prata. Olha só, então eles vinham aqui até a confluência do Tietê com o Paraná. Aqui nós temos o rio Anhaduí. E aqui nós tínhamos duas opções de trajeto. Olha, eu queria que você percebesse, aqui em Camapuã, você tem um trajeto que era terrestre. Aqui e aqui. O que são esses trajetos? São os varadouros. O que são os varadouros? No decorrer das monções, tinham trechos que eles tinham que ir por terra. E esses trechos, muito difíceis de transpor na época, eram os varadouros. E a partir daí, né, eles podiam chegar a Corumbá e, a partir daí, chegar à Vila Real do Senhor de Bom Jesus de Cuiabá. Lembrando que nesta época Cuiabá era bem mais rica que Corumbá, que vai se desenvolver mais tardiamente. Tá bem? Agora, olha só, observando ali uma pergunta. Olha só. Cadê? Senhor Miguel Sutil descobre o ouro no córrego da Prainha e não no rio Cuiabá. Sim, é verdade. Lembrando que o córrego da Prainha... É que eu estou pensando aqui no rio Cuiabá como um conjunto, viu, Bemira? Então, aqui, observando um pouquinho mais de longe, está no conjunto hidrográfico do rio Cuiabá. O ponto específico, muito bem lembrado, vale a pena notar, né, que quanto mais detalhes melhor, seria o córrego da Prainha. E vamos continuar. Este mapa, eu queria que você lembrasse que ele é extremamente importante e já foi cobrado em vários concursos. Então, vale a pena conhecer a ideia das monções e o que são os varadouros. Agora, pessoal, para poder pegar este contexto que nós estamos analisando, vem comigo. Como que será que isso pode ser cobrado? Como que isso pode ser cobrado em uma questão? Vamos lá? Pessoal, resolvam comigo. Venha comigo e vamos matar essa questão. Vamos gabaritar. O mapa ilustra a rota das monções do Sul. A linha contínua entre São Paulo e a Vila Real de Cuiabá indica o caminho terrestre, ao passo que as linhas pontilhadas, as rotas monçoeiras percorridas no século XVIII. A respeito do impacto da rede monçoeira no oeste luso-americano no final do período colonial, analise as afirmativas. O movimento monçoeiro foi uma continuação do bandeirismo paulista, que no final dos séculos XVI e XVII percorreram os territórios ocidentais a oeste e atravessaram a região onde se formariam os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dois estados irmãos, separados por Geisel na década de 70. É verdade? É verdade que as monções paulistas chegavam aos territórios matogrossenses? É verdade, pessoal, claro. Então a primeira proposição está correta. Veja a número 2. O mapa ilustra os itinerários das monções do Sul, estabelecidas em função das descobertas auríferas, sim, do rio Cuiabá no início do século XVIII. A cargo da expedição
liderada por Arthur de Sá e Menezes, então governador e capitão-geral do Rio. Não, errado. Pessoal, quem que encontrou o ouro? Foram as bandeiras, Pascoal e Sutil. Número 3. No século XVIII, as Monções do Sul permitiram a efetivação do povoamento, ou seja, a fixação de população, o desenvolvimento do comércio da região que hoje corresponde a Mato Grosso. Contribuíram para a ampliação territorial da América Portuguesa, definitivamente contribuíram, e exerceram um importante papel no desenvolvimento do mercado interno. Ou seja, como desenvolver uma sociedade urbana? Você tem ali uma série de pessoas que está precisando de comida, de roupa, de todos os víveres necessários, então tem o mercado interno. E no escoamento do ouro, sim, pessoal, essa proposição 3 está totalmente correta. Então você está acompanhando a leitura, está concordando comigo? Olha só, a primeira e a terceira proposições estão corretas e a segunda está absurdamente errada. Então vamos ver. Olha só que questão simples. Está perguntando as alternativas corretas. Como é a alternativa 1 e a alternativa 3, a correta a se marcar é a letra C. Esse tipo de questão é uma questão que às vezes traz um pouquinho de dificuldade na hora de analisar as proposições. Só que às vezes, se você tiver em dúvida, a partir das próprias alternativas, você consegue se orientar para poder